E daí ela pede assim, que é vegetariana e agora optou. Essa pergunta também, assim, muitas pessoas me pedem a questão do ovo, né? É vegetariana, agora optou pelo veganismo. Como obter fontes dos aminoácidos, prolina, lisina, glicina, daí de zinco e outros, né? E etc., sem ingerir ovos, né? Que é a maioria. Dessa mesma maneira que eu falei, tá? As principais fontes de proteína do reino vegetal. Assim, primeiro, gente, tá? Vamos só desmistificar uma coisa aqui. A gente precisa desmistificar essa coisa de que proteína só tem nos alimentos de origem animal. Proteína é uma molécula estrutural. Para uma coisa existir, ela precisa de proteína, senão não tem estrutura, tá? Então a molécula, ela precisa de proteína para estruturar ela. Uma alface tem proteína, tá? Sei lá, uma graminha que nasce na rua tem proteína, entendeu? Tudo tem proteína. Então todos os alimentos têm proteína. O que vai mudar? Vai mudar a quantidade, a variedade, a quantidade de cada aminoácido que tem ali dentro, tá? Então, assim, para te conseguir todos os aminoácidos que tu precisa, é só, mais uma vez, a tua alimentação ser bem diversificada, tá? Se tu consumir todos os grupos alimentares ao longo do dia, tu vai, com toda a certeza absoluta, consumir todos os aminoácidos que tu precisa, incluindo os aminoácidos essenciais, que são os únicos que a gente realmente precisa, porque os outros a gente produz dentro do nosso corpo, tá? Então, para te conseguir eles sem comer ovo, na verdade, tu só vai comer feijão, tá? As leguminosas são a nossa principal fonte de proteína em questão de quantidades. Então, tu vai comer feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, soja, o tofu, tá? E tu vai combinar a leguminosa com uma fonte de cereal, tá? Então, por exemplo, um arroz, uma quinoa, uma aveia, um macarrão integral, um trigo, uma cevada, sei lá, amaranto, o que tu quiser. E isso não precisa nem ser na mesma refeição, tá? Se os cereais e as leguminosas forem combinados em refeições diferentes, ao longo do dia também não tem problema nenhum. Então, essa é a maneira. Aí, a quantidade que tu precisa, só exame de sangue que vai me dizer, porque eu consigo avaliar através do exame se tu tá consumindo pouca proteína para o teu metabolismo ou se tu tá consumindo proteína numa quantidade legal. E daí a gente consegue avaliar e ver bem certinho as tuas quantidades pessoais, tá? Mas é isso aí mesmo. Na verdade, Laura, comer bem variado, todos os grupos que a gente falou, não precisa se preocupar também, né? Não, assim, não precisa. Porque não precisa se preocupar, né? Porque você é vegana, mas se comer bem variado dentro de todos os grupos que a gente está falando, cereais, leguminosas, as oleaginosas também, né? Tem algumas que têm bastante proteína. Sim, as oleaginosas são a segunda principal fonte de proteína, né? Depois das leguminosas, são as oleaginosas. Então, castanha, amêndoa, amendoim. A gente faz muito leitinho também da alimentação viva, leite de amêndoas, que a gente falou, os leites de castanha, iogurte, queijo de castanha de caju, né? Tudo tem, tudo soma. Então, é muito difícil, na verdade, a pessoa ter uma falta de proteína, não sei. É bem difícil. Olha, eu vou te dizer, tem pessoas que têm, por quê? Porque a gente não tem um costume muito grande de consumir leguminosa, tá? Infelizmente, que a gente meio que foi perdendo o costume de consumir leguminosa ao longo do tempo, porque é mais difícil de cozinhar, porque não sei o quê, porque tem que deixar de molho, lá. Então, a galera foi parando de consumir. Então, tem algumas pessoas que realmente, quando a gente vai avaliar o exame, tá faltando proteína, e aí tem que aumentar. E também pode ser uma questão metabólica da pessoa, tem pessoas que metabolizam muito rápido, então precisa comer um pouco a mais, assim, para realmente manter uma boa massa muscular, ter um bom consumo. Mas, olha, deficiência de proteína, aí eu não vejo, tá? Eu vejo, assim, insuficiência, poderia consumir mais, mas deficiência só na África, eu acho, gente. Sinceramente, assim, é muito difícil alguém, hoje em dia, ter desnutrição proteica, tá? Ninguém tem, porque, como eu falei, tem proteína em tudo, e a gente morre mais por excesso do que por falta hoje em dia, tá? As doenças que a gente tem que mais matam na atualidade, que são as doenças crônicas, como, por exemplo, infarto, AVC, câncer, elas são doenças causadas por excessos e não por faltas, tá? Então, isso é muito importante a gente saber. E é bem o que a Fran falou. Quando tu aprende a colocar todos os grupos alimentares na tua alimentação, tu vê que, cara, muitas das preocupações que a gente tem são bestas, são, na verdade, preciosismos que a mídia tenta colocar na nossa cabeça pra gente comprar a cápsula, pra comprar o shot, pra comprar o produtinho aqui, pra comprar o não sei o que lá, porque a gente fica pensando que tudo falta, meu Deus, tudo falta, eu preciso ter isso aqui na minha vida. Mas, na verdade, onde tá tudo que tu precisa tá na feira.
Tá? Então, se tu for na feira, dar dinheiro só pro feirante, ainda mais quando faz essa mudança, né? Daí vira vegano, daí começa a se preocupar, porque vai faltar tudo. Onde, na verdade, tu vai comer bem melhor que antes, porque daí a gente começa a comer mais colorido, mais coisa da feira, né? Que daí, e as pessoas daí ficam com aquele medo que vai faltar a tal da proteína, né? Não, gente, não se preocupem com a proteína.